Gente, o Mundinho Harmonize reviveu muito nas últimas semanas, porque a Dinah, a Lauren e a Ali foram vistas num jogo juntas, né? E logo em seguida, o The Hollywood Reporter divulgou a informação de que elas estão planejando um comeback, né? Um retorno como quarteto no caso, ou seja, sem a Camila. Segundo essa informação, elas vão fazer uma tour a partir do ano que vem, né? 2026, e vai ter também um documentário para mostrar os bastidores de tudo isso. E meu Deus, gente, isso seria o meu sonho, mas enquanto isso não acontece, vim falar para vocês o que aconteceu com as meninas durante esse tempo, né? Onde que elas estão, o que elas estão fazendo, qual carreira que deu certo, qual carreira que não deu, quem vai lançar projeto novo, vou contar tudo para vocês hoje. O Fifth Harmony marcou uma geração, né, gente? E tudo começou lá em 2012, quando as meninas fizeram a audição pro The X Factor. Elas fizeram a audição individualmente, mas nenhuma passou como artista solo, só que os jurados viram potencial nas meninas e resolveram colocar as 5 num grupo que seria o Fifth Harmony. E apesar delas terem terminado o reality em terceiro lugar, elas são aquele famoso caso de que não ganharam, mas venceram, porque ficaram em terceiro lugar, mas elas saíram de lá com um contrato assinado e elas fizeram muito sucesso. Do programa, elas foram, né, o artista, o grupo que teve maior sucesso e elas lançaram vários hits ali entre 2013 e 2016. Mas como muitos desses fenômenos, né, principalmente considerando que elas vieram de um reality, a carreira das meninas foi marcada também por muitos conflitos, polêmicas, confusões ali entre elas. Então, em 2016, com o grupo ainda no auge, fazendo bastante sucesso, tinha vários rumores de desentendimentos entre elas, né, principalmente relacionados à Camila, que assim, é inegável que ela tinha muito mais destaque do que as outras no grupo. E imagina, né, um grupo de 5 adolescentes, imagina o caos que não era, né, ciúmes e tudo mais. Então, em dezembro daquele ano, né, 2016, veio o anúncio de que a Camila ia deixar o Fifth Harmony. E assim, era algo que dava pra gente prever, né, imaginar que fosse acontecer, mas não da forma que aconteceu, não naquele momento, porque eu lembro que foi tudo muito inesperado. Elas estavam numa tour, aí do nada a Camila fez um último show ali com elas e anunciou que estava saindo do grupo, assim, tipo, do dia pra noite. E foi uma saída realmente conturbada, com direito a indiretas, né? Como não lembrar da performance que elas fizeram no VMA, que uma das integrantes cai ali no começo, né? Obviamente representando a Camila. Sério, gente, assim, meu Deus, que fase. E aí, depois da saída da Camila, elas ainda lançaram mais um álbum como um quarteto, né? Um álbum bem maduro, com músicas muito boas, mas foi só esse álbum mesmo. E em 2018, elas anunciaram o hiato do grupo. E desde 2018, então, cada uma tem se dedicado à sua carreira solo. E, gente, eu vi as meninas nascerem, né? Eu acompanhei tudo desde o começo, porque eu vi essa temporada do The X Factor por conta da Britney e eu gostava muito delas, fui muito harmonizer e eu tava com expectativas enormes para a carreira solo de cada uma delas, porque ali era um grupo que realmente todas elas têm muito talento, todas elas sabiam cantar muito bem, então todas tinham potencial para ter uma carreira de muito sucesso, né? Só que, infelizmente, foi uma grande decepção, porque assim, as carreiras solo delas, meu Deus, é tudo uma grande bagunça. E vamos por parte, então, falar sobre cada uma delas, começando pela Lauren. Lá em 2018, quando o Fifth Harmony anunciou o hiato, a Lauren já estava, né, preparando ali, já tinha preparado um pouco o caminho dela, né? Ela já tinha feito algumas parcerias, e isso é uma coisa que eu acho bem interessante e que eu me iludi de certa forma, porque eu sou K-popper, né? E no K-pop é muito normal isso de os grupos manterem a carreira solo junto com a carreira do grupo. Então, as coisas funcionam paralelamente, né? Não precisa sair do grupo para ter uma carreira solo. E as meninas, lá em 2016, elas já começaram a fazer uma parceria ou outra, né, individualmente. E eu fiquei, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que elas vão adotar essa estratégia do K-pop? Mas, assim, não sei se era esse plano, mas não deu certo. De qualquer forma, lá em 2016, então, a Lauren já tinha feito uma parceria, né, com a Marian Hill para a música Back to Me, que, meu Deus, eu escutei tanto essa música, mas tanto. E desde ali já dava pra gente ver que a Lauren tinha essa vibe um pouco mais alternativa, né, e que ela gostava muito de se expressar mesmo de uma forma mais autêntica, com letras mais profundas e tudo mais. Depois, ela ainda lançou uma outra parceria, que foi Strangers com a House, que é outra, gente, que se fosse um CD, um disco, teria furado de tanto que eu escutei e escuto até hoje. Inclusive, recentemente,
coincidentemente, a Lauren participou de um dos shows da House, né? E as duas performaram depois de muitos anos. Que momento, tá? Eu amo essa música. E essa parceria dela com a House, eu lembro que deu um burburinho, né? Então, quando anunciaram a pausa do Fifth Harmony, eu tava com uma expectativa altíssima em relação a Lauren. Eu tinha certeza que ela ia dar muito certo, que ela ia hitar muito no mainstream, mas, né, não foi isso que aconteceu. Não só não foi isso que aconteceu, mas eu acho que a carreira da Lauren é uma das mais bagunçadas de todas. Apesar de eu achar que ela tem toda uma estética, né, uma vibe ali, uma identidade artística bem definida, eu acho que o gerenciamento dela é bem bagunçado. Então, em 2018 ainda, a Lauren lançou o primeiro single dela, né, que foi Expectations, que veio com uma vibe ali bem R&B, né, um clipe bem, uma coisa mais sensual, a letra também mais profunda, uma coisa bem nessa vibe da Lauren mesmo. E, nossa, eu lembro também que ela foi muito elogiada, todo mundo falando muito bem, colocando muitas expectativas, né? Talvez por isso o nome da música. Então, ela era alguém que todo mundo estava esperando muito. Só que dali em diante as coisas ficaram muito bagunçadas, a gente tinha uma expectativa enorme e no final das contas, ficamos esperando. Então ela lançou Expectations, lançou alguns outros singles, mas passou muito tempo ali reclusa, né, produzindo esse álbum. E é uma coisa que ela comentou depois em algumas entrevistas, que ela precisava desse tempo até para se reconectar com ela, por ter vindo de um grupo, né, que ela precisava desse tempo e a gente entende, né? E aí nesse meio tempo, então, para ela lançar o primeiro álbum completo dela, ela lançou um EP chamado Prelude em 2021. Foi um EP que ela lançou de forma independente e é um trabalho bem ali pessoal mesmo, que aborda temas sobre autoconhecimento, né, espiritualidade, enfim. A Lauren falou que o Prelude não era esse álbum completo que a gente estava esperando ainda, mas era um começo dessa nova era, né, da identidade que ela estava criando, da identidade artística que ela estava buscando. Em paralelo a isso, né, a música, a Lauren se firmou também como uma pessoa ali, uma artista com uma voz muito ativa em relação a temas sociais, a política, né, ela é bem engajada mesmo em relação a isso. E em 2023, enquanto a gente ainda esperava o álbum completo, ela lançou mais um EP chamado In Between, que traz músicas ainda mais pessoais. Mas até hoje a gente segue esperando esse álbum completo. Assim, não que pra mim faça grande diferença entre um EP e um álbum completo, né? São músicas do mesmo jeito, mas é algo que ela falou que ainda quer lançar, né? Que sai esse ano, inclusive. Parece que ela tá bem dedicada. Ela falou que se deu um prazo, né? Agora ela tá realmente como artista independente. Então ela colocou prazos ali para ela cumprir, porque senão ela fica sempre nessa de não tá bom, não tá perfeito, não vou lançar. E agora ela colocou prazos, então acho que vem aí esse ano, vamos ver. Agora vamos falar sobre a Daina. Ela é outra que gerou uma grande expectativa, né? Na verdade, todas elas geraram muita expectativa porque todas são muito boas, né? Então, assim, não tem como, todas tinham muito potencial e a Daina, inclusive, né, icônica demais. Eu tava ansiosa para ver o que ela ia lançar, como que seria. Então, a Daina, assim que o grupo acabou, ela assinou o contrato com a gravadora do L.A. Reid, a Hitcall. Só que assim, gente, pra mim, esse foi o maior erro que ela cometeu, porque eles não deram a mínima pra ela. A primeira música, né, o single de estreia dela, foi Bottle Up, que foi uma parceria com o Ty Dolla $ign e com Mark Bessie, que não foi aquela coisa uau, super original, mas ok. Eu pelo menos, né, esperava mais, mas assim, realmente, né, era a primeira música, então passei esse pano. Na época, né, em algumas entrevistas, a Daina falou que queria descobrir a identidade dela, né, mas que queria que misturasse algo ali entre o pop mais comercial e também a paixão dela, que é algo mais soul, R&B. Então, em 2019, ela lançou um EP chamado Daina Jane 1, que tem 3 faixas, e aqui sim a gente conseguiu ver um pouco mais dessa Daina que a gente esperava, né, que a gente imaginava que viria. Só que a divulgação desse EP foi péssima e a gente sabe que a divulgação tem um papel muito importante, né? Ainda mais quando a gente fala de pessoas que estão vindo ali de um grupo, né, enfim, que precisam conquistar esse espaço solo. E aí depois disso ela lançou mais uns singles também, mas continuou nessa coisa de divulgação horrível. No meio disso, né, a gente não pode esquecer que a gente teve a pandemia, que com certeza prejudicou muito, não só ela, mas como as outras meninas também. A Daina, inclusive, adiou
uma tour que ela ia fazer por conta da pandemia. A Daina também passou um período afastada das redes sociais, né? E depois ela falou sobre isso, que ela precisava desse período, né? Que ela se sentiu muito perdida com o fim do grupo também, em relação a qual caminho ela ia seguir, né? Que ela sentia muita pressão também da indústria. Então ela passou por um período ali com questões de saúde mental, mas que foi um período importante também para ela conseguir se reconectar com ela mesma, né, com a família, com as origens dela e entender quem ela era fora do Fifth Harmony. Então depois de um tempo afastada, a Daina voltou em 2023 para a música com o single Yaya, que marca uma nova fase artística, focando mais nas raízes polinésias dela e também com mais autonomia criativa. Depois disso ela lançou algumas parcerias, inclusive com a Ali, no EP especial dela de Natal. E em 2024 a Daina lançou alguns singles e o EP Juicy County Volume 1, que, meu Deus, gente, é uma delícia. Aqui eu acho que a Daina realmente se encontrou musicalmente, né, como artista. Agora vamos falar da Ali. Ela, apesar de ter uma voz incrível, maravilhosa, é a integrante que sempre foi ali que recebeu menos atenção, né, que era mais deixada de lado. Isso é inegável, gente, não tem nem o que discutir, é um fato. Mas a carreira solo da Ali, assim, tem umas coisas que me surpreenderam bastante, que eu nunca imaginei que ela ia fazer. Ela nunca parou de trabalhar e vou contar pra vocês então. Então, ainda durante o grupo, a Ali também lançou uma parceria, né, em 2017 com o Lost Kings, que se chama Look at Us Now. Depois do fim do grupo, ela lançou algumas parcerias, né, alguns singles especiais, mas a estreia solo mesmo dela aconteceu em 2019, numa collab com Tyga, que me surpreendeu bastante, tá? Foi Low Key, que tem uma vibe ali mais R&B e também uns elementos latinos. Essa música não foi um sucesso, né, mas é aquela coisa, era a primeira dela. Depois ela lançou Lips Don't Lie, que é uma música bem gostosa, e lançou também No Good, que tem uma pegada ali, né, bem mais mainstream, mais comercial. E isso foi outra coisa que me surpreendeu muito na carreira da Ali, porque assim, sinceramente não sei o que eu esperava, para qual lado que ela iria, mas eu não esperava que ela fosse para um lado de pop mais comercial, né, mais mainstream, e muito menos que ela fosse para esse lado com uma pegada mais latina, como ela fez, né? Ela resolveu mesmo abraçar as origens latinas dela e parece que ela ia até lançar um álbum todo em espanhol, mas teve algum conflito ali com a gravadora e o projeto nunca saiu do papel. E durante todos esses anos, gente, como eu falei, né, a Ali nunca parou de trabalhar, então apesar dela não ter tido um grande sucesso na carreira musical, ela sempre continuou na mídia de alguma forma. Ela participou, por exemplo, do Dancing with the Stars, né, que é uma coisa que ela sempre foi muito zoada, né, em relação à dança dela. Em 2020, ela lançou um livro chamado Find Your Harmony, que fala ali desde a infância dela, né, da fé cristã, dos bastidores do Fifth Harmony e também desse caminho, né, dessa transição para a carreira solo. Em 2023, ela lançou um EP especial natalino, que é o que tem a participação da Daina. Lançou também algumas músicas, né, como Gone to Bed e Alone with You. Além disso, no ano passado, ela também participou de um reality show chamado The Surreal Life, Villa of Secrets. Mas é isso, apesar dos altos e baixos, a Ali tá sempre ali, né, sempre fazendo uma coisa ou outra, de passinho em passinho fazendo a carreira dela. E a Ali casou recentemente, né, a gente ficou sabendo disso. Ela casou numa cerimônia super intimista só para ela e pro marido, né, agora, que é, inclusive, ele era alguma coisa de turnê delas, né, do Fifth Harmony. Foi assim que eles se conheceram, então eles namoraram por muitos anos e agora ela casou. Parece que depois eles vão fazer uma coisa ali, uma celebração maior, né, para família e amigos. E aí, quem sabe a gente não tem um reencontro de novo das meninas, ou talvez até num outro casamento, porque a próxima integrante que eu vou falar também tá noiva. Que é ela, né, gente? Normani, outra que gerou expectativas absurdamente grandes, porque a Normani, ela tem tudo que a gente espera de uma popstar, né? Principalmente porque ela é uma dançarina incrível, então ela é a estrela pop perfeita. E o hype para a carreira solo da Normani estava altíssimo. Ela lançou em 2018 a parceria com Khalid Love Lies
que foi, assim, um grande de um hit. Em seguida, ela ainda lançou a parceria com o Sam Smith, que foi outro sucesso enorme, né, que é Dance with a Stranger. E depois, então, de algumas collabs de sucesso, né, que irritaram muito, veio a grande estreia solo dela com Motivation. Eu confesso que eu não gosto muito da música em si, mas ela teve toda uma grande produção ali de coreografia, né, um MV muito inspirado na Britney, várias referências, até porque as duas eram da mesma gravadora, né. Ela fez a performance, se eu não me engano, no VMA, né, que foi assim icônica. Mas como eu falei, eu não gostei muito da música em si e realmente ela não foi um grande sucesso, né? Só que o que acontece? Não foi um sucesso de cara, mas a RCA também, eles fazem isso, né? Se a música não vai bem, eles não costumam insistir muito, então acabou que esqueceram, não promoveram, deixaram lá no porão. E aí depois de Motivation a gente achou que o álbum viria, mas não veio. Entre 2020 e 2022 a Normani lançou só alguns singles assim bem esporádicos e começou, né, toda ali uma crítica em cima dela pela demora para o lançamento do álbum, né, e tudo mais. Também a gente não pode esquecer que teve toda a questão da pandemia nesse período, né? Mas aí depois de muito tempo, acho que só no passado, né, a gente foi descobrir que na verdade essa demora toda também tinha a ver com problemas de saúde que ela estava lidando na família, né, em relação ao pai e à mãe dela. Então que ela parou tudo mesmo para ficar ali, para cuidar deles. E aí, em 2024, veio o lançamento do álbum, o Dopamine. Só que o que acontece? Depois de tanto tempo de espera, eles simplesmente lançaram o álbum sem muita promoção também. Então, muita gente nem sabia que o álbum tinha saído, né? Foi saber depois de muito tempo. Ela não fez uma grande divulgação mesmo. Então, assim, foi só um álbum que foi lançado e ficou por isso mesmo. Então, no final das contas, ele também não teve muito resultado, né? E aí, além da música, a Normani também participou de alguns programas, né? Ela participou também do Dance with the Stars, ficando em terceiro lugar. Ela fez a estreia dela como atriz no filme Freak Tales. E como eu falei no começo, a Normani ficou noiva recentemente. E ela disse também que o novo álbum tá vindo aí e que dessa vez não vai demorar tanto. Ela já tá ali, né? Já tá gerando um buzz, uma nova expectativa. Então eu espero que realmente não demore para sair, que seja um álbum bem trabalhado, que ela tenha o investimento que merece, a divulgação que merece, porque ela realmente tem muito potencial. E para finalizar, vamos falar sobre ela, que teve a carreira de maior sucesso entre as 5, Camila Cabello. Das 5 integrantes do Fifth Harmony, eu acho que a Camila sempre foi aquela assim mais polarizadora, né, de opinião, que era 8 ou 80, então você ama ou você odeia, porque ela tem uma voz bem distinta, né, uma voz que não é todo mundo que gosta. Então tem gente que gosta e tem gente que acha horrível, insuportável. Mas eu gosto desse tipo da voz dela, essa voz diferente, né? Por exemplo, eu gosto da voz da Dulce Maria no RBD. Acho que traz um toque especial, que é o que eu acho que a Camila também trazia para o Fifth Harmony. Então não dá para negar que ela trazia esse diferencial, que ela tinha essa voz pop ali, mais comercial, né? E que ela se destacava mesmo no grupo. E durante o período que ela estava no grupo ainda, ela lançou algumas parcerias que foram bem sucedidas, né? Por exemplo, com o Shawn Mendes, que ela lançou I Know What You Did Last Summer, e com Machine Gun Kelly, que ela lançou Bad Things. E aí no final de 2016 ela saiu do grupo dessa forma repentina, né, que eu falei para vocês, e em 2017 ela começou a lançar um single ou outro para ir preparando o terreno para a grande estreia solo dela, que aconteceu em 2018 com o hit gigantesco mundial Havana. Havana faz parte do primeiro álbum dela, que é o Camila, e no segundo álbum, que é o Romance, ela teve um outro grande hit que foi Senhorita com o Shawn Mendes. O terceiro álbum dela foi o Família, que ela mergulhou ainda mais ali na latinidade dela e teve um grande hit também, que foi Bam Bam com o Ed Sheeran. Depois de ter pelo menos um hit em cada um desses álbuns, veio a era controversa da Camila, que foi o último álbum dela, né, o mais recente, o XOXO. Esse é um álbum bem diferente mesmo de tudo que ela já tinha feito, principalmente esteticamente, né? Ela mudou de cabelo, né? Ficou loira, inclusive. E é um álbum que, assim, eu acho que ele é meio que injustiçado, porque as pessoas foram num efeito meio manada, eu acho, recebeu um hate enorme, todo mundo falando mal. Eu, inclusive, quando eu fui escutar o álbum, eu já fui preparada para ele ser horrível,
mas eu confesso que eu gosto bastante. Então assim, eu acho que muita gente nem deu chance pro álbum por conta disso, né, por conta das críticas, mas ele tem músicas bem boas, tem umas ali que dá pra gente pular, né, mas as que são boas, são muito boas, é um estilo que eu gosto. E assim, diva pop sempre tem os altos e baixos, né? Tem um flopzinho ali, tem uma controvérsia, então assim, tá tudo certo. E além da música, a Camila também foi ali pra atuação, ela fez Cinderela, mas ela focou bastante na música mesmo, fez vários festivais e agora vai começar uma tour. Inclusive, teve toda, né, uma confusão aí, que ela rompeu com o empresário dela de muitos anos, né, que cuidava dela ali desde o começo da carreira solo. Ela rompeu com esse empresário quando ela ia começar a tour dela desse álbum, então ela cancelou alguns shows, mas agora a tour vai sair, os shows vão começar, ela vai passar aqui pelo Brasil, inclusive. Enfim, ela tá aí trabalhando bastante e ela tem uma das carreiras, né, vindo de um grupo, ela é uma das pessoas que tem uma das carreiras mais bem-sucedidas da história, né, que a gente pode acompanhar. Bom, então foi isso que aconteceu com as meninas nesses últimos anos. E sobre essa possível reunião, elas não confirmaram nada, mas eu acho que é muito provável que venha aí. Eu já tô completamente iludida. Eu ia amar que fosse com a Camila, eu queria muito ver as 5 juntas, né, ir num show das 5, porque eu não tive essa oportunidade na época, então assim, seria um sonho. Mas se as 4 resolverem se reunir, eu já vou adorar de qualquer forma. Vamos torcer então para esse encontro sair, para essa tour vir passar pelo Brasil. Eu tenho certeza que passa. E por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.